Mais fácil acreditar em Deus quando a gente olha Deus como um ser que a gente pode ficar pedindo coisas. Se a gente analisar esse tipo de relação, é quase que um arquétipo da lâmpada de Aladim, que o gênio da lâmpada sai e a gente fica pedindo coisas, separar como se Deus tivesse à nossa disposição para a gente ficar pedindo coisa para Ele. E não é bem isso. Deus nos dá, num caso de necessidade, a gente pode pedir sim, até devemos pedir. Porque quando nossos recursos estão exauridos, a gente pode pedir. Mas Deus, antes de mais nada, é um ser pelo qual nós devemos obedecer. E obedecer requer disciplina e principalmente humildade. Então, quando a nossa vontade não está em sintonia com a vontade de Deus, existe um conflito. Então, a gente sempre encontra um jeito de querer que a nossa vontade prevaleça. Esse Deus que nós estamos falando agora, que a nossa vontade prevalece sobre Deus, ele não é Deus, ele é o ego. E aí é onde está a confusão toda. Deus a gente deve obediência, porque ele é o ser supremo de todas as coisas, e nós somos apenas criaturas. E como criaturas, nós devemos obedecer ao nosso Criador. Se a gente for botar Deus para ficar só pedindo coisa e ele tem que ficar a nosso serviço, como se a gente fosse o próprio Deus e ele ser apenas um ser servil, esse não é um Deus. Isso é qualquer coisa que o ser humano criou para servir a ele. Esse é o próprio ego. A gente tem que entender que Deus ele tem a vontade própria dele e cabe nós, como criatura, tentar e se dedicar a entender a vontade dele para que a gente possa unir a nossa vontade à dele.